Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teologar. A letra mata, mas o espírito vivifica. Gente, de uma vez por todas eu quero explicar esse negócio direito. Esse vídeo é uma prestação de serviço para o reino de Deus, então se prepare para o conteúdo deste vídeo. Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teologar. Eu sou o professor Tarles Elias e é um prazer te receber aqui nesse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e deixe um like pra gente se você gosta aqui do nosso conteúdo, se você é abençoado por aquilo que nós postamos aqui pra você. A letra mata, mas o espírito vivifica. O que será que quer dizer essa frase, esse versículo bíblico? Gente, de uma vez por todas, eu quero trazer essa aula aqui para tentar, para aqueles que assistirem esse vídeo, trazer aqui uma prestação de serviço ao reino de Deus, à igreja, para que ninguém mais fale esse texto de forma equivocada, num contexto equivocado. Então preste atenção na interpretação das Escrituras para que você entenda o que é que o apóstolo Paulo quis dizer quando falou isso. Nós que estamos aqui na internet, e principalmente num canal de teologia como esse, você sempre vai ver comentários e mensagens com esse teor. Olha, professor, a letra mata, hein? Para de estudar teologia, para de estudar a Bíblia. Porque esse negócio de ficar na letra, de ficar só na Bíblia, isso mata. Você tem que ter o Espírito Santo. Será que é isso que o apóstolo Paulo quis dizer? Dá uma olhadinha nesses comentários aqui. Ego é complicado. Olha aí, hein, professor? Ego é complicado. Por isso a palavra deixa bem claro que a letra mata, mas o espírito vivifica. Num dos nossos debates aqui sobre pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, que são questões escatológicas, né, secundárias inclusive das escrituras, olha o comentário dessa pessoa. Letra mata. Jesus virá uma vez e tudo será transformado e ponto final. Quer dizer, como está havendo um debate, aí a pessoa comentou, a letra mata, hein? Não fica debatendo aí a Bíblia porque a letra mata. Por fim, mais um comentário aqui. Todo aquele que é formado em teologia é carnal, só tem letra. Estamos fritos aqui, hein, pessoal? A letra mata, mas o espírito vivifica. Entendeu o que falei? Estou querendo dizer que que tem que nascer da água e do Espírito. Veja, se você é formado em teologia, assim como eu, que sou formado em teologia, então eu sou carnal. E a letra, hein? A letra mata. Veja, essas pessoas precisam, na verdade, são essas pessoas que precisam de teologia. Né? Então, olha, eu poderia colocar vários comentários aqui na tela de a letra mata, a letra mata, a letra mata, porque são muitos comentários. Vamos para a aula, então. Vamos aprender aqui. Vamos ler o texto primeiro. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Grava essa frase aí, nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então esse é o texto que diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Mas o que vemos aqui é que o apóstolo Paulo está falando de uma aliança antiga e de uma aliança nova. Da antiga aliança e da nova aliança. A antiga aliança é considerada aqui a letra. A letra, então, é a antiga aliança. E a nova aliança, que é formada no Espírito, conforme Jeremias 31, o profeta dizia que Deus chegaria um dia que Deus não cravaria a sua lei apenas em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, que seria no nosso coração. Então é esse contraste que a Bíblia está fazendo. Para fazer uma boa interpretação é super fácil. Você pode ler o contexto, por exemplo, o contexto imediato. Professor, o que é contexto imediato? É o que antecede e o que sucede o texto que estamos lendo. Então, pegando o mesmo capítulo, capítulo 3, nós lemos aqui o versículo 6. Mas vamos ver o que antecede o versículo 6. Vamos pegar, por exemplo, o versículo 3. Veja comigo. Vocês manifestam que são cartas de Cristo, produzidas pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Veja aqui o primeiro contraste.
tábuas de pedras, a tábua do seu coração. Quer dizer, agora o que vai vivificar é aquilo que é cravado no coração, né? Então, o próprio contexto imediato já mostra que Paulo está falando aqui não é da Bíblia. Ele está falando de uma antiga aliança, de uma nova aliança. Tábuas de pedra e tábuas de carne. Agora, se você pegar o que sucede o texto, nós lemos o versículo 6. Vamos ler agora o versículo 7 e 8, que é o que sucede o texto que nós estamos estudando. E se o ministério da morte, grave bem aí, ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Veja o contraste aí, ministério da morte, ministério do Espírito. Paulo está falando aqui de duas alianças, tábuas de carne, tábuas de pedra, ministério do Espírito, ministério da morte. Ele tá mostrando um contraste aqui, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E que letra é essa? Essa letra é a lei, é o Antigo Testamento, a lei de Moisés, que trazia morte. Vamos explicar melhor o que é isso? O que quer dizer a letra? O que é a letra? Outra forma de interpretar é nós pegarmos textos do mesmo autor. Então, Paulo escreveu essa segunda carta aos Coríntios, que nós estamos lendo aqui, e Paulo também escreveu Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ou seja, é a Bíblia interpretando a Bíblia. Para eu entender o que é essa letra, o que a Bíblia fala que é essa letra? E o que o mesmo autor Paulo fala que é essa letra? Vamos pegar outra obra dele, que é a carta aos Romanos. Veja comigo esse texto. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Veja, ele está mostrando o que é espírito, o que é letra aqui. Olha, circuncisão de verdade é aquela que é feita no coração. Judeu de verdade não é aquele legalista que acha que vai conseguir cumprir a lei. Judeu de verdade é aquele que mostra com a própria vida que é uma pessoa de Deus, que nasceu de Deus. Não só de uma regra de uma lei, mas do Espírito de Deus. Continuando aqui ainda em Romanos. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Percebeu que a letra não é a Bíblia, a letra é a maneira antiga. A maneira nova é a maneira do Espírito. A maneira antiga é a maneira da lei. No mesmo texto aí, Romanos 7, ele disse assim, nós já morremos para a lei. Não é mais segundo a letra, mostrando que a letra, professor, o que é a letra? A letra é a lei de Moisés. A letra é a antiga maneira, a antiga aliança. Isso que é a letra. Agora, o que é que mata? Nós vimos até agora o que é a letra, mas diz a Bíblia que a letra mata. Será que então a Bíblia, o Antigo Testamento mata? Será que a antiga lei mata? Será que estudar a Bíblia mata? O que é que mata? Bom, há um contexto aí, você tem que entender que o que Paulo está falando é que os judeus se achavam legalistas. Eles achavam que eles eram muito cumpridores da lei, rigorosos com relação à lei e que seriam salvos pela lei. Mas o que eles não sabiam, na verdade, é que essa lei não estava salvando eles. Essa lei estava condenando eles. A lei veio para matar. Em que sentido, professor? Bom, vamos ler a Bíblia e entender Romanos capítulo 5. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde abundou ou aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Ou seja, Romanos, aqui Paulo falando aos Romanos, está dizendo o seguinte, olha, a lei veio para aumentar o pecado. Em versões mais antigas, em avultar o pecado, dar volume ao pecado, revelar o pecado. E dizer assim, tá vendo como você é pecador?
Tá vendo como você não consegue cumprir todo o padrão de Deus? É por isso que a lei mata. A lei veio para trazer conhecimento ao pecado, para que aumentasse. Sem lei, se não tivesse lei, estava tudo certo. Mas como tem uma lei, então algo é pecado e algo não é. Então o que é pecado? Olha, isso aqui é pecado. Então a lei veio para matar, nesse sentido, mostrar o quanto nós estamos mortos em nossos pecados. É nesse sentido que a letra mata, é nesse sentido que a lei mata. Veja comigo esse texto. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E como a gente não consegue permanecer em todas as coisas escritas na lei para praticá-las, nós estamos debaixo de maldição. E é nesse sentido que a letra mata, é nesse sentido que a lei mata, porque ela revela o pecado. Deus nunca teve a intenção de salvar o homem por meio da lei. A lei veio trazer o conhecimento do pecado. Veja comigo esse texto. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei mostra o quanto eu sou pecador. Ou seja, o objetivo da lei é nos matar, dizendo assim, ó, estamos condenados. Ela vem para avultar o pecado, dar volume ao pecado, para mostrar que nós não conseguimos praticar tudo o que está na lei. Então ela mata. A letra, que é a antiga aliança, ela mata, porque ela revela o pecado. Deu para entender? A letra é a antiga aliança, a lei de Moisés, e ela mata, porque ela revela o pecado, ela dá volume ao pecado. Gente, a letra mata não é estudar a Bíblia, não é estudar a teologia, porque a Bíblia, ela não pode matar. A Bíblia, ela é a palavra que nos alimenta, é o pão diário, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então medite na lei dia e noite, medite na palavra, se alimente da palavra. Diga como o salmista, guarde a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra ele. Use a palavra como o teu pão diário, como o seu devocional. Não, se dedicar à Bíblia não é morrer. Estudar a Bíblia, estudar a teologia não é a letra mata. A letra mata é a antiga aliança que trazia e dava volume ao pecado. Mas o Espírito, que é a nova aliança, é com ela que nós vamos ser salvos, é através do Espírito que nos capacita, que nos dá graça, e é pela graça que nós somos salvos, tá bom? Você aprendeu? Se você aprendeu e você quer ensinar mais pessoas, pega este vídeo aqui e compartilhe com todo mundo, mande para a sua igreja, mande para os seus colegas, mande para aquele que diga, olha, que diz assim, olha, a letra mata, para de assistir aí o Teologar, para de assistir esses canais de teologia, para de estudar, de debater, de se aprofundar na Bíblia, você precisa do Espírito Santo. Aí você diz assim, não, você que precisa de teologia, porque olha aí o versículo que você está falando. Esse versículo você está falando num contexto equivocado, tá bom? Se você gostou, deixa um like pra gente, compartilhe com mais pessoas. Você é sempre muito bem-vindo aqui neste canal. Que Deus abençoe você e a sua casa. E se você quer estudar, Teologar.